Vídeo esclarecedor para saber se você deixa seu dinheiro parado no Nubank pagando 100% do CDI ou se você deveria aplicar em fundos imobiliários. Nós vamos falar agora. Fundos imobiliários teve uma queda vertiginosa recentemente em função da desoneração dos combustíveis e da queda da inflação. Isso não quer dizer que ele vai ser um investimento ruim para sempre, até porque o fundamento da compra que você pode efetuar pode ser o pagamento de dividendos. Os pagamentos de dividendos foram afetados. No entanto, os dividendos ainda podem ser maior que algumas opções que você tenha de investimento, tá? Então, não é porque teve uma queda do valor nominal dos fundos imobiliários que você deve necessariamente se desfazer deles, apesar dos fundamentos gerais falarem muito que a renda fixa ainda será o melhor investimento em 2023. Mas eu fiz um levantamentozinho básico aqui para comparar um investimento feito em 100% do CDI, que seria hoje 13,65, ou se valeria a pena você ir para um fundo imobiliário. Quanto o fundo imobiliário tem que lhe pagar por ano para você trocar o fundo imobiliário pelo CDB Nubank 100% CDI. Vale ressaltar que o CDB do Nubank, ele só te remunera no dia do aniversário, é como se fosse uma poupança. Por isso que ele é muito similar ao fundo imobiliário, que também só vai te remunerar uma vez por mês. CDBs convencionais, de um modo geral, vão rendendo diariamente. Existem CDBs muito bons em outras corretoras, com liquidez diária, pagando mais que 100% do CDI. E já como exemplo, posso te dar na XP. Na XP tem uma oscilação que vai de 103% do CDI a 105% do CDI. Vale ressaltar que o rendimento desses CDBs eles são diários. Isso significa que você pode sacar a qualquer tempo. Mas aqui eu vou lembrar para vocês que existem ressalvas com relação aos impostos. CDBs que são sacados antes de 30 dias tem IOF regressivo por volta de 96% e vai até zerar com 30 dias. Mas o imposto de renda não. Então a gente vai comparar um CDB que tenha permanecido mais que 30 dias com um fundo imobiliário que permaneceu com você por 30 dias. E aí eu vou te dizer quanto ele tem que ter de DY, né, de rendimento anual, para você trocar um pelo outro. Tabela regressiva do imposto de renda do CDB, algumas pessoas nem sabem que pagam imposto, às vezes, quando aplicam no CDB, porque ele é retido na fonte. O IR do CDB ele é regressivo. Começa com 22,5 para investimentos que permanecem até 180 dias, que seria o equivalente a 6 meses. Se você já fica de 6 meses até 1 ano, o imposto de renda regride para 20%. Se você fica de 1 ano a 2 anos, ele cai para 17,5%. E acima de 2 anos, daí para frente, você paga 15% de IR. Se a gente fizer uma comparação, por exemplo, e você vai permanecer comprado no fundo imobiliário, se você vai ficar com esse fundo imobiliário por até 180 dias, o equivalente que você deveria ter de rendimento anual desse fundo imobiliário, anual, tá? Não estou falando mensal, seria o equivalente a 10,58%. O que é que nós fizemos? Nós pegamos o CDI atual, 13,65, e reduzimos dele o imposto de renda que seria pago caso você permaneça aplicado em CDB. Se você fizer a mesma aplicação do mesmo dinheiro em fundo imobiliário, e se ele te pagar mais que 10,58% ao ano, é melhor você ir para o fundo imobiliário. Lembrando que fundo imobiliário pode ter queda do valor nominal. Então, se você vai fazer uma aplicação de curto prazo, permanência de curto prazo, pode ser que você compre o fundo imobiliário, ele renda 10,58% ao ano, mas que o seu valor nominal tenha caído muito mais que isso. Pode cair 20%, pode cair 30% em um mês, e aí você vai perder muito dinheiro. Então, lembre sempre que fundo imobiliário é investimento de longo prazo. Se você vai deixar o seu dinheiro no CDB até 360 dias, o fundo imobiliário teria que lhe pagar 10,92% para ser equivalente ao CDB. Se você vai ficar até 2 anos, 720 dias, o fundo imobiliário teria que lhe pagar 11,26% ao ano. E se você for permanecer mais de 2 anos, o fundo imobiliário teria que lhe pagar mais que 11,6% ao ano.
Rodrigo, isso é difícil de conseguir um rendimento de 11,6% ao ano? Não é difícil, eu vou compartilhar aqui com vocês, nem ia, mas agora eu vou compartilhar, onde a gente vai verificar um fundo imobiliário que vai render mais que 12% ou até mais. E eu vou pegar aqui só fundos imobiliários que estejam listados no IFIX. Nós temos várias referenciais aqui, data do IPO, valor patrimonial por cota, valor de mercado do fundo imobiliário inteiro. E a gente tem aqui a remuneração do DY, ou seja, o Dividend Yield, por ano. E aqui a gente tem uma opção para mostrar para vocês, por exemplo, o URPR11, que é da Urca Prime. Ele está pagando ao ano 18,2%. No entanto, olha, é importante vocês verem que ele teve uma variação da cota de menos 1,13%. Então, ele tem um rendimento mensal de 1,21%, mas nesse ano ele perdeu só 1,13%. Eu vou abrir ele aqui. Ele é um fundo híbrido com gestão da Urca e a gente tem aqui, por exemplo, o valor do rendimento mensal dele, 1,21%. Vale lembrar que fundo imobiliário para pessoas físicas não paga imposto de renda. Ele teve um rendimento trimestral de 3,45%, semestral de 7,58% e anual de 18,2%. No entanto, ele teve uma queda de valor nos últimos 12 meses de 13,08%. Isso significa que se você tivesse comprado ele há um ano atrás e tivesse que vender hoje, você teria em dividend yields, ou seja, em rendimentos 18,2%, mas você também teria uma queda no valor nominal do fundo em 13,08%. Então, se o seu fundamento é comprar e ganhar pelo valor patrimonial, esse aqui não é um bom fundo, não foi um bom desempenho. Mas se o seu fundamento é ficar recebendo dividendos mensais, foi um bom desempenho. Vale lembrar aqui também que esse fundo ele não está descontado, ou seja, o valor patrimonial do fundo é de 99,33 e ele está sendo comercializado a 99,96 com um preço sobre o valor patrimonial de 1,01%. Então esse fundamento aqui não é um fundamento legal. Como ele é um fundo híbrido, ele também não me dá aqui, por exemplo, se ele fosse um fundo de tijolo, ele me daria aqui também a informação sobre a ocupação, ok? Então, ressalta-se o quê? Se você tem um fundo imobiliário que rende 18% ao ano e você tem um CDB ou uma que depois da declaração de imposto de renda você vai ter aí só de retorno por volta de 10,68%, e se o seu fundamento é apenas dividendos, vale a pena você comprar o fundo imobiliário e não permanecer no CDB. Então, assista mais vídeos, acompanhe a gente. Se você gostou desse vídeo e quiser mais vídeos como esse, deixa aqui embaixo seu comentário, pergunta qualquer coisa que eu vou te responder. Se tiver dúvida, fala aqui comigo, aciona a gente aqui no sininho, dá um like, e na semana que vem a gente tem mais vídeos aqui para tirar as dúvidas de vocês.